irmã do meu marido foi lá em casa e quando chegou lá, ela falou, ué, você ainda não tá pronta pra poder viajar? Sendo que essa viagem só aconteceria no dia 28 e no dia ainda era dia 26. Final do ano, véspera de ano novo, a família do meu marido, qual eu era muito próxima, decidimos alugar uma casa. Todo mundo deu um pouquinho, uma casa perto da praia, não sei o quê. Seria uma viagem mais ou menos de umas 4 horas de onde a gente morava. Tinha mais ou menos uns 6 meses que a gente estava se organizando sobre isso, né? O Natal a gente passou lá na casa dele. E essa viagem aconteceria, na minha cabeça, porque o meu marido me informou, no dia 28 de dezembro a gente passaria lá até a virada, voltaria mais ou menos no dia 5 de janeiro. Eu tava de férias no meu trabalho, meu marido também, a gente sempre tirava férias no fim de ano. E assim, gente, eu ajudei a pagar. Eu paguei a minha parte e não foi barato. Até aí tava tudo ótimo, né? Eu não tinha família no estado onde eu morava, porque eu conheci o querido Jurandir quando ele foi fazer um freelance onde eu morava em outro estado pra empresa dele. E acabou que a gente se conheceu, nos gostamos. Eu larguei toda a minha família, todo o meu suporte pra poder vir casar com o Jurandir, pra morar no quintal da casa da mãe dele. O tempo passou, a gente alugou uma casa em outro local, porque não tava dando mais certo. Amo a minha sogra, mas só quem mora no quintal de sogra sabe como é. Até aí tudo ótimo, tudo organizado. Passamos o Natal lá, foi incrível. Comecei a arrumar umas coisinhas ali pra poder me preparar pra essa viagem. Nós não tínhamos filhos. E no dia 26 de dezembro, meu marido acordou cedinho e falou que ia jogar bola com um amigo dele. Só que ele tinha esse costume, sabe? Ele sempre fazia isso. Eu falei que tudo bem, só que as horas foram passando e ele não voltava. Eu falei, gente, que futebol é esse que não acaba nunca? Comecei a mandar mensagem, ele falando pra mim que tava no churrasquinho que tava tendo lá, de confraternização, não sei o que. E eu falei, tá bom. Quando deu mais ou menos umas 4 horas da tarde, chega minha cunhada lá em casa pra poder perguntar pra mim se eu não tinha um maiô pra ela, porque o maiô dela tinha rasgado e ela não tinha nada, não dava tempo de comprar, que não sei o que. Falei pra ela entrar e falei, claro, tem, não sei o que. E emprestei o meu maiô pra ela. Aí ela olhou pra um lado, olhou pro outro e falou assim, ué, cadê tuas malas? Você não tá pronta não? A gente vai viajar daqui a pouco. Porque tínhamos combinado de viajar todo mundo junto. Aí eu já olhei pra cara dela e falei assim, que papo é esse? Curte o momento pra parte dos peixes da blogueira. Aí quando ela perguntou pra mim se eu já tava pronta, eu olhei pra cara dela e falei, tô pronta por quê, querida? Tá doida? Viagem dia 28. Ela falou assim, não, nós vamos viajar hoje, dia 26. Já tá todo mundo pronto. Cadê as suas malas e tal? Você não tá pronta? E aí a gente começou a debater, eu falando pra ela que não, que a viagem seria no dia 28. Ela falou, não é possível, será que eu confundi e tal? Aí ela ligou pra mãe dela e falou, mãe, a viagem é hoje ou a viagem é dia 28? Ela, não, filha, é hoje, daqui a pouco, tá? A gente ia viajar mais ou menos umas 5 horas da tarde. Eu, no auge da minha inocência, comecei a ligar pra Jurandir vir pra casa, que ele tinha confundido os dias e a viagem, na verdade, era hoje e tudo mais, que eu ia ajeitar as coisas correndo, não sei o que, ligando, e Jurandir não me atendia. Aí eu fui olhar no guarda-roupa dele e reparei, porque assim, ele não tinha muita roupa e as roupas dele era eu que lavava, dobrava, então eu sabia exatamente o que tinha ali. Vi que tinha umas roupinhas dele que tinha sumido e a mochila que ele usava pra poder fazer viagens, geralmente quando ele fazia assim, pela empresa, também tinha sumido. E nisso a minha cunhada olhando pra minha cara assim, sem entender nada, sabe? Tipo, cadê ele? Cadê tuas coisas? Aí eu entendi que ele arrumou a mochilinha dele e picou mula e que ele queria viajar sem mim. Na hora, gente, eu desabei, comecei a chorar, sentei, falei pra minha cunhada, olha, acho que ele tá fazendo isso e isso, eu não tô entendendo por quê. Ela falou, não, isso não vai acontecer, a gente não vai falar nada pra ele. Ela era irmã dele, tá? Você vai comigo, porque no meu carro tem espaço, então você vai comigo. Arrumei ali minhas coisas de qualquer jeito, porque eu queria ver o porquê que ele tava fazendo isso. Se ele tivesse falado pra eu não quero que você vai, tá, eu nem iria, sabe? Eu terminaria o relacionamento, porque o que ele tava fazendo não era certo, mas eu queria saber o porquê que ele não queria que eu fosse. E o porquê que ele sequer falou comigo sobre. Então eu arrumei todas as minhas coisas, botei no carro da minha cunhada, ela foi em casa, vou pegar o carro, vou passar aqui pra buscar. Arrumei tudo bonitinho, fiquei esperando ela passou, me buscou e a gente foi. E nisso eu não falei com ele, não mandei mais mensagens, não falei nada, e ele também não me mandou mensagem nenhuma. O meu marido, ele era aquele tipo de pessoa que fazia as coisas e depois ele ficava te pedindo desculpa, perdão, eu errei, vou mudar, e ia te vencendo pelo cansaço. Então basicamente ele tava acostumado a fazer as coisas comigo e devia pensar, depois eu peço perdão e ela vai me perdoar. Só que eu já tinha 6 anos com ele e eu já tinha perdoado diversas coisas, nunca peguei nenhum tipo de traição, nem nada do tipo, mas ele sempre me dava uns perdidos, sabe? E depois me inventava uma história, me pedia desculpa e eu acabava cedendo. O caminho todo eu fui conversando com a minha cunhada, falando que eu não tava entendendo o que tava acontecendo, e ela falando, seja lá o que for, a gente vai descobrir e tudo mais, e a gente foi viajando. Foi mais ou menos 4 horas e pouquinho de viagem. Só que quando eu cheguei lá, que eu desci do carro, eu entendi o porquê que ele não queria que eu fosse e quem estava lá. Curte, comentou a parte pra ajudar a blogueira. Depois de 4 horas de viagem, conversando com a minha cunhada, me perguntando o que tava acontecendo, porque a Jurandir tava fazendo aquilo comigo. Assim que eu nem precisei de muito, gente. Assim que eu desci do carro, eu entendi o porquê que Jurandir não queria que eu fosse pra viagem. Eu desci do carro com a minha cunhada, a gente abriu a porta e, tipo assim, era uma casa bem grande, que tinha um terreno bem grande. Então foi, tipo assim, estacionando os carros tudinho, a família dele, sabe? E aí parou um carro que eu nunca vi na minha vida, né? E desceu o Jurandir com uma mulher. Só que ele ainda não tinha me visto, porque eu meio que desci escondida e ele desceu de costa e foi apresentando a Camila pra família dele. E assim, você via o choque na cara da mãe dele, na cara do pai dele, tipo, olhando pra pessoa sem entender.
ele estava apresentando a Camila. Quem que era a Camila? Muitos meses atrás, eu havia trabalhado em uma empresa que era tipo uma telemarketing. E eu fiquei trabalhando lá mais ou menos durante 2 anos. E essa Camila, ela era supervisora da minha parte, sabe? Ela meio que cuidava de onde eu trabalhava. Tinha vários setores, cada gerente era responsável por um setor. E essa Camila era gerente supervisora responsável pelo meu setor. E nós ficamos muito amigas, sabe? Nós começamos a sair fora do trabalho, a gente ia pra barzinho, a gente ia pro shopping, até que eu comecei a levar ela na minha casa. Ela começou a frequentar minha casa e tudo mais. E aí, do nada, a Camila simplesmente se afastou de mim. A gente era muito amiga, a gente vivia próximo. Eu considerava ela muito porque ela era a única amiga que eu tinha ali. Até rolava ciúme, as pessoas falavam que ela puxava o meu saco e tudo mais. Só que aí, do nada, a Camila meio que se afastou, sabe? Ela foi de uma semana pra outra, ela ficou super fria comigo, não falava mais comigo, não me respondia. E uma semana depois que isso aconteceu, veio acontecendo durante uma semana, ela simplesmente me demitiu. Eu lembro que eu não entendi nada, o que tá acontecendo, contei pro meu marido e tal. Ele falou que era assim mesmo, que era empresa e tal. E eu arrumei outro emprego e tudo certo. Só que desde dessa época pra cá, o meu marido, agora pensando, ele começou a se comportar meio estranho, sabe? Ele começou a sair de casa, assim, do nada, falava que eu jogava futebol, começou a chegar mais tarde, começou a me dar perdida, as viagens começaram a aumentar. Só que eu sempre achei que era a demanda do trabalho, porque era o que ele falava pra mim. Pois é, meus queridos, ele começou a apresentar a Camila como namorada dele. Eu esperei ele terminar as apresentações, né? E falei, bonito. Que lindo, né, Jurandir? Gente, quando ele olhou pra minha cara, que a Camila também olhou pra minha cara, ele empalideceu-se, sabe? Ele ficou igual o Gasparzinho e a Camila a mesma coisa. Eu falei, então quer dizer que eu paguei a viagem, a minha parte, mas a minha parte foi pra Camila, pra poder a Camila comer, beber, se divertir no ano novo, e eu ia ficar em casa, sem ter como vir pra cá, e você me meter no chifre aqui, e depois você ia voltar pra me pedir perdão. Gente, o pau começou a torar, o ano novo começou cheio de emoções antes mesmo de chegar o ano novo. Fui pra cima do meu marido, fui pra cima da Camila, virou aquele bafafá e tá, bate daqui, bate ali, olha, mas eu bati tanto nele. A família dele separou, no fim a família dele botou ele pra fora, falou que o que ele tava fazendo não era certo, não sei o que, meio que